Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O título do vídeo de hoje vai ser Como ficar rico. Pare de gastar com aquilo que é de graça. Então eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de certos gastos que as pessoas têm, gastos que as pessoas acham que são investimentos ou investimentos que as pessoas acham que são gastos, porque a verdade é que a maioria das pessoas não faz a matemática de quais são as suas entradas, quais são as suas saídas, o que faz sentido para a geração de riqueza, para acumular patrimônio e o que não faz sentido. E eu nem vou entrar aqui no mérito de, por exemplo, consumir um artigo de luxo, ou então viver gastando muito mais do que você ganha, ou então se permitir ter certas experiências as quais estão acima da sua capacidade financeira. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas eu vou falar sobre alguns outros gastos que eu vejo acontecendo, os quais são gastos pouco inteligentes, gastos os quais não necessariamente aumentam o padrão de vida da pessoa, porque alguém pode falar, bem, Marcos, eu devia fazer uma viagem aqui gastando 3 mil reais, mas eu quero muito fazer essa outra viagem gastando 10 mil reais, porque essa outra viagem vai ser muito melhor. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas tem alguns gastos que as pessoas fazem que são gastos pouco inteligentes e que elas poderiam não ter esses gastos e manter a qualidade de vida delas ou até aumentar a qualidade de vida delas sem ter esses gastos e, além disso, acumular patrimônio não tendo esses gastos. Então, o primeiro gasto que eu quero conversar aqui é sobre casa. Eu já fiz um vídeo aqui falando a respeito de se você tem um valor, faz mais sentido você colocar aí, por exemplo, num fundo imobiliário do que comprar uma casa, principalmente porque o fundo imobiliário vai te dar mais mobilidade, ou seja, você pode ter uma renda ali mensal no fundo imobiliário e utilizar isso para pagar um aluguel, por exemplo. E se em algum momento você não quiser mais estar nessa casa, quiser ir para outra casa, outro apartamento e morar em outra cidade, em outro país, você não vai ter todos os custos e dor de cabeça que você tem quando você quer, por exemplo, alugar uma casa, vender uma casa. Você simplesmente se muda da casa que você está e você vai continuar tendo aquela renda todo mês do fundo imobiliário. Então, por isso que eu acho que o fundo imobiliário, generalizando, acaba sendo algo mais interessante do que uma casa. É claro que, pessoal, no fim do dia tudo é preço. Então, se você conseguir comprar uma casa por um preço muito barato, aí tudo bem, vai fazer mais sentido do que ter um fundo imobiliário, por exemplo. Agora, o contrário também é verdade. Se você conseguir comprar um fundo imobiliário muito barato, aí inevitavelmente o fundo imobiliário vai ser mais interessante do que a casa. Então, tudo é preço no final do dia, mas generalizando, eu acredito que, por exemplo, um fundo imobiliário, para nós compararmos imóvel com imóvel, acaba sendo algo mais interessante do que comprar uma casa. Então, eu nem vou entrar no mérito aqui de renda fixa ou ações. Vou comparar aqui imóvel com imóvel. Mas eu quero ir além disso hoje. Porque o que muitas pessoas fazem, depois que elas acumulam um certo patrimônio, é começar a ter mais casas. Então a pessoa tem uma casa na cidade e tem uma casa na praia, ou uma casa na cidade e uma casa no campo, ou então uma casa na cidade, uma casa no campo e uma casa na praia. Tudo bem você se dá ao luxo de ter várias casas, mas se isso representa, por exemplo, 10%, até 10% do seu patrimônio, não vejo grandes problemas. O problema é que muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, uma casa na cidade e uma casa na praia. Só que essa casa na cidade e a casa na praia, as duas juntas representam, por exemplo, 90% do patrimônio dessa pessoa. Aí nós temos um problema muito grande. Porque muitas vezes o que acontece é a pessoa passa 10 meses na casa da cidade e 2 meses na casa da praia. Aí a equação fica pior ainda. Mas digamos que ela passe 6 meses na casa da cidade e 6 meses na casa da praia. O problema é que se essa pessoa pegasse esse dinheiro da casa da praia, o valor desse apartamento, dessa casa na praia, e colocasse em um fundo imobiliário, ela ia ter um retorno real, vamos arredondar aí para 0,5% ao mês. Só que ela está tendo todo um gasto nesse apartamento, nessa praia. Internet, água, luz, Wi-Fi, condomínio,
o capital que poderia estar sendo investido e não está sendo investido, apesar de o valor do imóvel pelo menos conseguir acompanhar algo próximo à inflação. Então, nesse quesito, ela não vai perder tanto, mas olhando por outro lado, vai haver uma perda muito grande em ela ter esses 2 imóveis. Por isso que eu digo, se esses 2 imóveis representarem menos de 10% do patrimônio dela, ok, ela está tendo um luxo que está dentro da realidade financeira dela. Mas se esses 2 imóveis representarem, por exemplo, 90% do patrimônio dessa pessoa, ela está sim perdendo muito fazendo esse tipo de escolha. E aí a pessoa tem que se perguntar, Marcos, tudo bem, eu aceito deixar de ganhar e perder esse dinheiro com esse segundo imóvel, porque eu gosto muito de chegar no meu apartamento, ter as minhas coisas no apartamento, mobiliar o apartamento da minha forma, estruturar o apartamento da forma ou a casa da forma que eu quero. Tudo bem, pode ser que você tenha uma grande preferência em fazer isso. Agora, se essa preferência não existe, pensa que, por outro lado, se você estivesse investindo esse valor, apartamento, dessa casa na praia, ou desse apartamento, dessa casa no campo, ou então em outro lugar, essa segunda casa, esse segundo apartamento, você teria ali uma renda mensal, a qual todo mês ia acabar acumulando, porque você ia ficar reinvestindo esses dividendos, ou então até você poderia gastar esses dividendos, ou então você poderia acumular esses dividendos, e você é uma pessoa que gosta de ir, por exemplo, todo ano passar 1, 2, 3, 4, 6 meses na praia, você poderia alugar um apartamento, alugar um Airbnb, alugar um hotel, não só naquela praia onde você teria um apartamento, mas em outras praias, em outros lugares. Isso vai acabar saindo muito mais barato do que você ter o seu próprio apartamento na praia. Ou seja, você vai conseguir fazer o que você queria fazer, que é ficar certos meses durante o ano na praia, mas além disso você vai conseguir rentabilizar esse capital e uma certa porcentagem em cima desse valor todos os anos, fazendo com que você no longo prazo consiga acumular um patrimônio muito maior do que você conseguiria se você tivesse uma casa na cidade e uma casa, um apartamento na praia, ou de novo, uma casa, um apartamento no campo, ou então em outro lugar. E claro, aí pode ter a pessoa que tem 3 casas, aí é um problema maior ainda, porque ela vai ter um custo fixo gigante em manter essas casas e esse valor poderia estar sendo investido em outro lugar de uma forma que houvesse um retorno muito melhor e a pessoa conseguisse fazer tudo aquilo que ela já gostaria de fazer, ir para o campo, ir para a praia, mas com mais qualidade até, ficando em lugares diferentes, tendo novas experiências e, além disso, acumulando patrimônio. Mas, de novo, se isso representar boa parte do patrimônio dela, se essas 3 casas, 4 casas, 5 casas representarem menos de 10% do patrimônio da pessoa, aí tudo bem, ela pode se permitir ter esse tipo de luxo. Agora, se esse não for o caso, aí realmente a pessoa deve repensar a maneira como ela está investindo esse dinheiro. Outro grande gasto que muitas pessoas têm é o carro. Carro é algo muito caro no Brasil. O carro é caro, a manutenção é cara, o seguro é caro, os impostos são caros. Marcos, eu sou uma pessoa que dirige 8 horas por dia de segunda a domingo. Ok, no seu caso provavelmente vale a pena. Entretanto, muitas pessoas têm um carro e dirigem ele 1, 2, 3 vezes por semana. Ou então até dirigem mais vezes por semana, mas poderiam fazer aquilo que elas fazem dirigindo de ônibus, de Uber, de táxi, a pé. Elas não ficam constantemente dirigindo. Às vezes dirige ali uma vez por dia até, mas é só para ir do ponto A ao ponto B, que é próximo ali da casa dela, e depois voltar. Para essas pessoas, e de novo, se esse carro representa menos do que 5% do patrimônio dessa pessoa, ok, tudo bem, é um luxo que não vai fazer tanta diferença no final do dia. Esse carro representa ali 20, 30, 40, 50, 60% do patrimônio dessa pessoa. Isso acaba sendo um gasto que muitas vezes vai impedir essa pessoa de acumular patrimônio, de enriquecer no longo prazo, vai prejudicar essa pessoa, fazer com que ela não consiga ter uma liberdade financeira por causa de um luxo que muitas vezes nem é um luxo,
porque de certa forma é até mais luxuoso você pedir um Uber muitas vezes, onde você vai ter um motorista para te levar para o ponto A, para o ponto B, para o ponto C, do que você ter que ficar dirigindo o seu próprio carro e tendo que lidar com todas as dores de cabeça de comprar um carro, vender o carro, toda a manutenção, toda a tributação, toda a burocracia que envolve ter um carro, ter que ficar pagando estacionamento muitas vezes. As pessoas, como eu disse no começo do vídeo, muitas vezes não fazem contas, não fazem a matemática de quanto alguns dos seus objetos acabam consumindo, acabam custando. Dependendo do carro que você tiver, se a gente parar para pensar, por exemplo, um carro que custa 100 mil reais, ou então que custa mais do que 100 mil reais, enfim, aí cada um com a sua realidade. Mas se você começar a calcular, se esse valor estivesse investido, qual seria o retorno que eu teria, começar a calcular qual que é a depreciação que eu estou tendo com esse carro, porque desde o momento que eu compro ele eu começo a perder valor nesse carro, qual o custo que eu estou tendo com manutenção, seguro, imposto, estacionamento, talvez, se você paga estacionamento, e eu pegar e fazer a matemática de quanto tudo isso está me custando, todo o meu custo, mais o que eu estou deixando de ganhar por ter esse carro, muitas pessoas vão perceber que às vezes elas gastam dezenas de milhares de reais por ano para ter um carro. Dezenas de milhares de reais por ano para ter um carro. Então, o custo do carro é muito alto. É claro que dessa equação nós temos também descontar, tá, Marcos, mas se eu não tiver o carro e eu tiver que usar Uber, tiver que usar táxi, tiver que usar navio, avião, tiver que ir a pé, tiver que ir de bicicleta, tiver que ir de ônibus, enfim, isso também tem um custo. Ok, sim, você vai ter que descontar esse custo desse possível ganho que você iria ter por não ter um carro. E aí essa equação não vai ficar tão boa assim. Talvez não seja agora dezenas de milhares de reais que você vai economizar por ano, mas provavelmente ainda você vai economizar sim milhares de reais por ano por não ter um carro. Então você já viu às vezes aquela pessoa que está sempre apertada, com falta de dinheiro, mas tem um carro na garagem. E essa pessoa muitas vezes não tem a noção de que ela conseguiria num ano economizar milhares de reais por não ter um carro. E de novo, não é que ela iria abrir mão de ter uma certa qualidade de vida. Não, ela pode continuar tendo essa qualidade de vida. Inclusive, ela pode ter um motorista para levar ela para onde ela quiser. Ou seja, vai até aumentar a qualidade de vida dela e ela ao mesmo tempo vai estar deixando de perder dinheiro fazendo isso, ou então vai estar até ganhando dinheiro para fazer isso, dependendo de como nós observamos a situação. Que é a mesma coisa quando nós falamos a respeito de ter vários imóveis. Então, esses são dois grandes gastos que as pessoas têm e que não precisam acontecer. A pessoa pode manter a qualidade de vida, ter uma qualidade de vida inclusive até superior, reduzindo muito esse tipo de gasto. Outro gasto que muitas pessoas têm é o gasto com seguro. Então nós temos seguro de vida, seguro para carro, seguro para casa, temos plano de saúde, uma espécie de seguro, temos vários tipos de seguros. Pessoal, pensem aqui comigo, observem que se eu gasto, por exemplo, R$1.000 por mês, a seguradora vai receber esses R$1.000, vai ter que pagar equipe de vendas, financeiro, marketing, departamento jurídico, todo imobilizado, todo esse custo com o pessoal dentro da empresa. Eles ainda vão ter os custos com sinistros. Depois desse custo com sinistros, ainda vai sobrar um valor, eles vão pagar tributo em cima desse valor e depois disso ainda vai sobrar um lucro no final do mês. Ou seja, fazendo uma conta de padeiro aqui, você está colocando R$1.000 em algo por mês para lá na frente tirar R$500 por mês. Ou talvez nem isso, ou talvez um pouco mais, ou talvez um pouco menos. Enfim, então você está sangrando todo mês, você está todo mês queimando dinheiro para a seguradora. Então, pessoal, generalizando, seguro é um péssimo negócio. Tem pessoas que têm, por exemplo, uma renda ali de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000 passiva, por exemplo, e gastam R$1.000, R$2.000, R$3.000 com seguros todo mês. A pessoa faz seguro para casa, seguro para o carro, plano de saúde, seguro de vida, seguro para isso, seguro para aquilo. E às vezes
toda a renda extra que essa pessoa está tendo vai para pagar seguros. Então, seguro é algo que acaba destruindo muito o patrimônio das pessoas, acaba impedindo as pessoas de criarem um patrimônio, de acumularem capital ao longo do tempo. E daí, é claro que 100 pessoas ouvirem falando e essas pessoas decidirem amanhã cancelarem todos os seus seguros, vai ter uma pessoa 100, provavelmente, que vai acabar enfiando o carro em um poste, que a casa vai pegar fogo, que vai ter algum tipo de problema daqui a uma semana, um mês ou 2 meses, e talvez venha aqui me xingar e falar que cancelou o seguro dela por minha causa e que deveria ter mantido esse seguro, porque agora ela estaria numa situação melhor se ela tivesse mantido esse seguro, se ela continuasse pagando esse seguro. Então, obviamente, isso vai acontecer. Estatisticamente, sempre vai ter uma outra pessoa ali no meio que vai acabar tendo algum problema, e é por isso que pessoas compram ainda seguro, senão ninguém compraria, né? Se não houvesse ocasionalmente algum tipo de problema. Mas percebam que a matemática, a estatística está operando contra nós quando nós investimos em um seguro. E é engraçado que a pessoa paga um valor para ter um seguro na casa dela, na vida dela, na saúde dela, no carro dela, mas, por exemplo, não sai com um colete à prova de balas porque ela pode levar uma bala perdida quando ela estiver andando na rua. Isso é algo que também pode acontecer, tem uma baixíssima chance de acontecer, mas pode acontecer. E a pessoa não sai com colete à prova de balas na rua porque ela acha que a relação risco-retorno não é boa, ou seja, não vale a pena ela ficar desconfortável tendo que usar um colete à prova de balas, sendo que a chance dela levar uma bala perdida é muito pequena. Da mesma forma, a sua casa pegar fogo, você enfiar o seu carro no poste, ou você ter um problema de saúde, ou morrer no curto prazo, são eventos com uma probabilidade, com uma chance muito pequena, mas aí você não se sente desconfortável em ficar pagando às vezes 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais para se proteger dessa pequena chance de que algo aconteça. Percebe que não faz sentido. Então o seguro, ele é uma espécie de psicólogo no sentido que ele dá um conforto mental, emocional para as pessoas. Então se acontecer algum problema grande, eu tenho aqui o seguro. Então é muito mais um conforto emocional, mental para as pessoas do que realmente algo que faça sentido. E é claro que, de novo, voltando então ao mérito do preço, se eu tenho um seguro muito barato em um imóvel, por exemplo, que é um imóvel o qual eu sei que provavelmente vai dar algum problema nele no curto prazo, esse imóvel vai pegar fogo, vai ter uma enchente, um tornado, um terremoto, uma tsunami e vai ter algum problema nesse imóvel e eu consigo fazer um seguro muito barato, bem, talvez o seguro valha a pena. Se eu sou uma pessoa que vive à base de Coca-Cola, McDonald's e não sai do sofá, talvez valha a pena eu ter um seguro de vida, talvez valha a pena eu ter um plano de saúde. Se eu sou uma pessoa que dirige 12 horas por dia, de segunda a domingo, talvez valha a pena eu ter um seguro para o meu carro. Então, é claro que em certos casos pode ser interessante. Tudo é preço e tudo é risco. Agora, na maioria dos casos, e principalmente para aquelas pessoas que têm uma boa alimentação, que se exercitam, pessoas que não dirigem muito, quando dirigem, dirigem com cuidado, pessoas que têm uma casa a qual não tem grandes riscos de pegar fogo ou ser destruída por um terremoto ou qualquer coisa do tipo, essas pessoas e também aquelas pessoas que não têm nem baixo risco, mas também não têm muito risco, para esse tipo de pessoa, generalizando, seguros são um péssimo negócio. É algo que não vale a pena, vale muito mais se ela pegar esse dinheiro que ela gastar com seguro, esses 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais que ela está lá gastando com seguro todo mês e investir, por exemplo, esse valor e acumular patrimônio. E talvez, ao longo da vida dela, realmente alguma coisa vai acontecer. Ela vai bater o carro, vai ter um problema de saúde, vai ter um problema na casa dela. Mas com esse patrimônio que ela ficou acumulando ao longo de vários anos, ao longo de décadas, ela vai conseguir pagar esse sinistro e ainda vai sobrar uma boa parte desse patrimônio para ela continuar juntando e ficar ano a ano cada vez mais rica. E aí, pessoal, então falei aqui sobre praticamente 3 formas que nós podemos diminuir muitos nossos gastos
aumentar muito os nossos investimentos, formas as quais vão nos tornar mais ricos ao longo do tempo. E se você quiser uma quarta forma de como ficar mais rico ao longo do tempo, é investir no seu conhecimento, que é vendo os meus vídeos. E também, não sei se vocês perceberam, mas desde a última semana eu tenho aqui na descrição do vídeo o meu novo curso, onde eu vou falar sobre ações, renda fixa, opções, derivativos, várias formas de você investir e rentabilizar o seu capital até mais do que 200% do CDI, correndo baixíssimo risco, um risco menor do que investir no mercado acionário. Além, claro, de trazer outras informações, assim como informações que eu trago nesse vídeo qual vocês acabaram de ver. Então, a quarta forma de vocês enriquecerem mais no longo prazo é vocês investirem no seu conhecimento. Então, confiram na descrição desse vídeo o link para o meu novo curso. E não se preocupem, porque eu vou fazer um vídeo explicando mais a fundo como vai funcionar esse curso e como ele será estruturado, também explicando ponto a ponto o que eu vou falar nesse curso, tá certo? Então não se preocupem, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.